O presidente eleito do Chile, José Antônio Kast, ele iniciou a transição de governo e depois de uma vitória com bastante folga sobre a candidata do governo derrotado, o governo de esquerda, o nome dela é Janete Jara. Kast foi recebido hoje no Palácio de La Moneda pelo presidente que está deixando o cargo, Gabriel Boric. Ele sai em março. Nossa correspondente da América Latina, Luciana Tadeu, com as últimas informações direto de Santiago. Confira. Kast chegou ao Palácio de La Moneda pela manhã e foi recebido pelo atual presidente Gabriel Boric. O encontro, marcado por civilidade entre figuras tão opostas, é tradicional após o resultado eleitoral definitivo. Na pauta, a transição de governo até o dia 11 de março, quando Kast toma posse. É muito importante, chilenos e chilenas, ter em conta que, mais allá de las distintas visiones políticas que ambos representamos, existe una continuidad del Estado, una continuidad de sus instituciones, una continuidad del servicio público y del orden democrático. Quienes hoy día habitamos el Palacio de la Moneda somos aves de paso, también lo serán los que vengan, y cada uno de nosotros construye sobre lo que han hecho quienes nos antecedieron. A eleição deste domingo dá continuidade a uma alternância de poder entre a esquerda e a direita que já dura 15 anos no Chile. A previsão é que o governo de Kast seja o mais à direita desde o retorno da democracia em 1990. Filho de alemães, Kast é o menor de 10 irmãos. Advogado de 59 anos, ele já foi deputado e chega ao poder na terceira tentativa de conquistar a presidência. Um dos seus irmãos, Miguel Kast, foi ministro de Augusto Pinochet. O próprio Kast, na juventude, defendeu a permanência do ditador chileno no poder. Uma das principais propostas do agora presidente eleito é cortar 6 bilhões de dólares de gastos públicos nos 18 primeiros meses de governo. O político da direita aposta em reduzir ministérios, enxugar a máquina pública e atrair mais investidores internacionais. Na segurança, tema que dominou a campanha eleitoral, ele promete tolerância zero com a criminalidade e quer conter a imigração irregular, sobretudo pela fronteira norte do Chile. Não somente os cidadãos têm que cumprir, também o Estado tem que cumprir. E en esto hay que ser también muy claro, muy preciso. Vamos a restablecer la ley, vamos a restablecer el respeto a la ley en todas las regiones, sin excepciones, sin privilegios. Kast afirma que expulsará todos os estrangeiros sem autorização para estar no país. Ele deu o dia da posse como prazo para que todos abandonem o território chileno. O presidente eleito também deve mudar a direção do governo nas relações internacionais. Enquanto Boric reforçou um alinhamento com a esquerda sul-americana, Kast deve colocar o Chile no eixo de Javier Milei na Argentina e Donald Trump nos Estados Unidos. O presidente eleito do Chile fará sua primeira viagem internacional nesta terça-feira para a Argentina, onde se reunirá com Javier Milei na Casa Rosada. Luciana Tadeu, de Santiago, para a CNN Brasil. Chris, independente do valor que a gente possa atribuir àquela imagem, por exemplo, são dois personagens políticos bastante antagônicos. Eles se xingaram durante a campanha eleitoral para valer. É uma diferença muito grande quando a gente tinha no Chile um social-democrata, um democrata cristão. As posições políticas dos grupos de esquerda e de direita se afastaram consideravelmente, mas o Chile, pelo menos no ponto de vista simbólico do gesto, e sobretudo aquele trecho muito bom do discurso de Boric, em que ele diz: nós não somos os donos disso daqui, a gente constrói cada um que vem em cima do que o outro deixou. É muito raro ouvir isso hoje nas Américas. Agora, pode-se falar de um eixo, nesse sentido do final da reportagem da nossa correspondente, de direita alinhado a Trump? Olha, eu acho que nós estamos tendo governos eleitos de direita que vão estar mais alinhados ao governo Trump. Acho que sem dúvida nenhuma. A gente olha a eleição da Bolívia, a eleição no Chile,
a provável vitória da direita, ou pelo menos centro-direita, na Colômbia. Todos esses governos vão estar mais alinhados ideologicamente com o governo Trump, vão estar focados em temas de segurança, e que é um tema também que o governo Trump está focando no combate ao narcotráfico na região, e vão buscar realçar laços com a Casa Branca. Eu diria que sim. Mas eu colocaria uma distinção, William, entre os governos da direita na América do Sul e os governos da direita na América Central como um todo. Porque a América Central são países que dependem muito mais dos Estados Unidos do que da América do Sul. Então, eu diria que a capacidade, ou temas que o Washington está muito mais preocupados, impactam a América Central muito mais do que a América do Sul. Então, são alinhados, sim, mas, ao mesmo tempo, o Washington não está exigindo muitas coisas de Chile, mesmo no governo da esquerda do Gabriel Boric. Mas, na retórica, certamente vamos ter um governo mais alinhado e, sem dúvida nenhuma, a Casa Branca vai alardear o fato que nós temos governos mais amigáveis à agenda do Donald Trump na região. Aqui do lado, a Casa Branca conseguiu um acordo importante hoje com o Paraguai. É outra mudança de governo. Uma mudança, comparada do Chile, não tão acentuada, ou a da Bolívia não tão acentuada, mas uma mudança importante que houve no Paraguai recentemente também. Levou a um acordo de cooperação já com a Casa Branca. Isso sinaliza o quê? O Paraguai é o país que tem mais integrantes do PCC depois do Brasil. Segundo a inteligência brasileira, um dado recente, eram 699 integrantes do PCC no Paraguai, que é um país pequeno, né? E os Estados Unidos pressionam o Brasil a classificar as organizações criminosas como terroristas, e esse acordo prevê presença militar americana no Paraguai, né? Que é um país vizinho, que tem a tríplice fronteira, que além do PCC tem outros grupos do narcotráfico, né, do crime organizado, ligados ao Brasil. Sempre se fala na presença do Hezbollah, é algo que é um pouco nebuloso. Eu fiz uma reportagem sobre isso anos atrás, constatei que não havia, mas pode ser que depois tenha mudado essa realidade. Tem lá um grupo terrorista, o EPP, o Exército Popular Paraguaio, que é um grupo guerrilheiro, que faz sequestros, faz assassinatos e tal, mas que está muito enfraquecido. E tem a projeção da China aqui sobre o Cone Sul, né, uma presença forte no Brasil, na Argentina. Tem a presença comercial e de investimentos no Paraguai, mas o Paraguai não tem relações diplomáticas com a China, tem com Taiwan. Então, o Paraguai, e aí você lendo o texto do acordo, assim, não foi divulgado o acordo em si, mas se fala na liderança do Paraguai na região, mostra como o Paraguai se torna um pivô para os Estados Unidos, né? Ele vem no rastro de um outro acordo firmado em maio, que previa que o governo americano daria o aval, a garantia para a compra de armamentos americanos por parte do Paraguai. Então, é uma forte projeção americana aqui sobre o nosso vizinho, que certamente levará a pressões, né, em relação ao Brasil sobre essa questão do que os americanos chamam de narcoterrorismo. Em que medida, Chris, seguindo esse raciocínio e tentando, como você mesmo fez, a diferenciação entre o que é direita e o que é direita na própria América do Sul, embora o Cast faça encontrar com Milei, são dois personagens de direita muito diferentes entre si. Se a gente considerar o que você já mencionou, que é uma provável vitória de centro-direita na Colômbia, de novo é diferente desses outros dois. Agora, a nova doutrina de segurança nacional, publicada pela Casa Branca recentemente, oferece para nós uma visão muito ideologizada do papel que os americanos veem nos países da América do Sul para a segurança hemisférica dos Estados Unidos. Em que medida a Casa Branca consegue conduzir esse processo? Ou, dadas as diferenças que você mesmo acentuou entre os vários atores de direita nessa parte do mundo, isso é uma missão impossível? Eu acho importante colocar isso, William, porque se você pega a doutrina que o governo Trump publicou, claramente eles enxergam o hemisfério como uma área de atuação mais relevante. A Casa Branca vê a América Latina e o hemisfério como
uma região mais estratégica, tem vários objetivos que eles estão tentando atender e contemplar. De um lado, tem uma influência política na região, não é, de fortalecer governos de direita, alinhado com a visão da Casa Branca. Eles têm uma referência de reduzir a influência de outros atores na região, leia-se China, de reduzir a influência chinesa na região. E também eles têm uma forte prioridade no combate ao narcotráfico para consumo doméstico, né, que faz parte de uma imagem de lei e ordem para eleitores nos Estados Unidos. E a gente olha a capacidade e os instrumentos que a Casa Branca tem para poder atender esses objetivos, acredito que é mais limitado na América do Sul do que na América Central. E a razão é que os países da América do Sul são muito mais... As suas economias não dependem tanto dos Estados Unidos. A China, fora a Colômbia, é o principal parceiro comercial na região. Isso também para Chile, também para Peru, não para a Colômbia. O Brasil também e não enxergamos a Casa Branca realmente colocando uma pressão enorme nesses países da América do Sul para reduzir a presença chinesa em termos de investimentos. Não vimos isso no Chile, na Colômbia e também no Peru e nem no Brasil. Mas estamos vendo isso no Panamá, sim, no México e em países da América Central. E politicamente, a capacidade dos Estados Unidos de influenciar eleições, fora dar muito dinheiro para Javier Milei na eleição, que realmente evitou uma crise cambial, também parece mais limitada. Então, mas na América Central e no México, são economias que dependem muito dos Estados Unidos, e aí sim, os Estados Unidos têm poder de barganha. Isso foi visto no Panamá, onde os Estados Unidos colocou muita pressão no governo do Panamá para poder não renovar uma concessão para uma empresa com laços com o governo, ou pelo menos com a China, né, de Hong Kong, para o Canal do Panamá. Então, eu diria que é uma doutrina para a região, mas a capacidade de Washington impor sua vontade, seus desejos é muito maior na América Central do que na América do Sul. Mas isso não significa que Washington não vai fazer acordos de cooperação com governos mais alinhados, acordo de cooperação no combate ao narcotráfico, e podemos ter, né, uma retórica mais alinhada com Washington por esses países. Mas acredito que Washington vai cantar de galo mais do que a sua influência particularmente olhando na América do Sul. Lourival, por último, um fator decisivo na eleição chilena, essa última, mais recente, foi a questão de segurança, criminalidade. E aí surgiu o nome do presidente de El Salvador novamente no contexto político chileno, como surgiu no Brasil, diretamente, Bukele. Temos Bukele como o que é a almejada política de segurança de direitas sul-americanas? Eu acho que sim, né? A gente viu aqui no Brasil também, né, uma certa idolatria quase, não é uma palavra muito forte, mas uma grande admiração, né, um grande apoio às políticas do Bukele, que são muito radicais e atropelam direitos humanos, mas obtiveram resultados importantes também, porque realmente El Salvador estava muito mais caótico antes do que agora, né? O Cast, ele, diferentemente do Trump, por exemplo, ele vai enfrentar limites muito fortes no Congresso. O Partido Republicano de José Antônio Cast está longe de ter a maioria na Câmara e no Senado. Então, ele vai ter que negociar com a centro-direita na Câmara e até com o centro no Senado. Então, ele vai ter de fazer concessões, né? Sobretudo nas questões culturais, aborto, homossexuais, essas questões ele não vai conseguir... Onde ele na campanha já saiu um pouco de lado. Né? Agora, nessa questão da segurança pública, eu acho que existe um grande apoio a essas medidas de expulsão de imigrantes, de ser mais duro, porque a criminalidade realmente espantou muito os chilenos. Eu acho que aí você tem um consenso que vai do centro até a extrema-direita, né? Então, nesse ponto, ele terá apoio do Congresso para fazer essas mudanças. Mas, em outros aspectos, o Congresso vai moderar bastante o governo de Castro. Chris, por último, eu tenho um pouquinho menos de um minuto. É segurança pública o fator político definidor de todas as eleições aqui na área? Certamente parece isso, William. É a principal preocupação eleitoral em quase a maioria dos países da América do Sul. E certamente vai ser um fator importante para o Brasil também em 2026.
é o calcanhar de Aquiles da reeleição do presidente Lula.